Olá, vamos falar de Espiritismo. Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade dos estudos da obra O Livro dos Espíritos. Hoje, com a última questão do capítulo 7, segunda parte, a reencarnação, tema esquecimento do passado. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar a playlist O Livro dos Espíritos, aqui no canal, youtube.com/amigos de Nosso Lar, buscar esse estudo desde o início. Vamos lá então? As dificuldades da vida na Terra são, ao mesmo tempo, expiação das faltas cometidas no passado e provas para o futuro. Sendo assim, pode-se dizer que, pela natureza dessas dificuldades, é possível deduzir de que modo foi a existência anterior? Resposta: muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo em que errou. Entretanto, isso não deve ser uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais seguro, porque as provas a que um espírito se submete se referem tanto ao futuro quanto ao passado. Comentário de Kardec. Quando o tempo de permanência no mundo espiritual se esgota, o próprio espírito escolhe as provas pelas quais quer passar, visando acelerar o seu progresso, ou melhor, o tipo de existência que ele julga ser o mais apropriado para lhe fornecer os meios que precisa para se adiantar. Essas provas estão sempre relacionadas com as faltas que ele deve corrigir. Se triunfar, ele progride; se fracassar, tem que recomeçar. O espírito desfruta sempre do seu livre arbítrio. É em virtude dessa liberdade que ele escolhe, quando desencarnado, as provas da vida em corpo físico. Uma vez encarnado, ele decidirá se vai cumprir estas provas ou não. Ao escolher entre o bem e o mal, negar o livre-arbítrio ao homem seria reduzi-lo à condição de uma máquina. Ao reencarnar, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores. É como se um véu as ocultasse. Entretanto, às vezes, tem uma vaga consciência dessas vidas, e elas podem até mesmo lhe ser reveladas em algumas circunstâncias, mas isso só acontece pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente, e com um objetivo útil, jamais para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras não podem ser reveladas, em algum caso, porque dependem da maneira como a existência atual vai ser vivida, e também da escolha que o espírito fará no mundo espiritual. O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao progresso do espírito, mas ele, não se lembrando delas com precisão, o fato de tê-las conhecido no mundo espiritual e o desejo em repará-las, guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, auxiliada pelos espíritos que o assistem. Essa assistência só é mantida caso o homem atenda às boas inspirações que os espíritos lhe sugerem. Se o homem não recorda os atos que praticou em suas existências anteriores, pode sempre saber o tipo das faltas pelas quais se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta que estude a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que hoje é, mas por suas tendências. As dificuldades da vida em corpo físico são, ao mesmo tempo, expiação das faltas cometidas no passado e provas para o futuro. Elas nos purificam e nos elevam, se as suportamos com resignação e sem reclamar. A natureza das dificuldades e das provas que sofremos também pode nos esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos,
Do mesmo modo que aqui na terra julgamos os atos de um culpado pelo castigo que a lei lhe impõe. Assim, o orgulhoso será castigado em seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna. O mal rico e o avarento sofrerão com a miséria o que foi duro para com os outros. Sofrerá pelo tratamento duro que receberá. O tirano suportará a escravidão, o mau filho será castigado pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado e assim por diante. Observação: regressão em vidas passadas. É preciso ter muito cuidado em buscar auxílio nas chamadas terapias de regressão a vidas passadas, pois, se não nos lembramos de nossas existências anteriores, algum motivo sério deve haver. Infelizmente, existem muitas pessoas despreparadas trabalhando com essas técnicas e as consequências para quem vai em busca desse tipo de ajuda pode ser desastrosa. É preciso compreender que nem todos estão em condições de saber o que foram e principalmente o que fizeram. Se Deus, em sua sabedoria, nos concede a graça do esquecimento, é porque nos é benéfico. Se houver necessidade de acessar essas existências anteriores, os espíritos superiores e aqueles que são responsáveis pela nossa encarnação certamente encontrarão um meio de abrir-nos essa janela, mas eles somente o farão se isso puder nos ajudar de alguma forma. Para um maior esclarecimento sobre o esquecimento das existências anteriores, solicitamos ler a questão 370 da obra O Consolador, Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Bom, nós podemos aqui entender, isto aqui é uma observação, já que não compete diretamente aqui no livro dos Espíritos, mas é um auxílio, né, dado aqui, com certeza por parte da editora. Enfim, nós temos aqui a questão que se compete, então, ao esquecimento do passado. Se ele vem para nós, é para que tenhamos uma proteção, possamos manter o livre-arbítrio sobre as escolhas, não venhamos a sofrer com as lembranças do que fizemos anteriormente, tenhamos condições de amar a quem nos magoou e também a quem magoamos, trabalhar dentro de nós estes sentimentos, buscar a fortaleza, encontrar verdadeiramente o perdão e perdoarmos. E através disso realmente desenvolvermos o amor verdadeiro. Entre uma série de questões. Às vezes temos que resgatar, às vezes temos que auxiliar, sendo ponte muitas vezes entre duas pessoas que nós prejudicamos e agora ajudamos a se unirem. São várias as questões. Quando isso vem e é necessário ou é importante a lembrança, a recordação de um fato anterior, ele virá através de uma visão, uma sensação, uma intuição, um sonho. De alguma maneira ele se fará claro para nós. Porém, ele sempre terá um ponto exato para estar sendo revelado. Nunca deve ser forçado, porque pode trazer várias consequências. Será que nós estamos preparados para lidar com as lembranças passadas? Muitas vezes, nem mesmo na espiritualidade, podemos abrir todas estas caixas. Por isso que precisamos deixar a chave aonde está e perceber que, diante destas limitações, há o agir e o amor de Deus. Certo? Então, eu sou Débora Rabelo, esta foi a última questão aqui do capítulo 7. No próximo estudo, adentraremos no capítulo 8, Libertação da Alma, que trará os temas o sono e os sonhos, visitas espirituais entre encarnados, transmissão de pensamento entre espíritos, encarnados e desencarnados, letargia e catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, dupla vista ou clarividência. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você. Que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima.